resido aqui em Rondônia desde 2017. Em Ariquemes, 4 anos. Eu confesso para vocês que eu não queria vir para esse estado. Eu fui praticamente trazido à força. Porque a minha vida tinha dado tudo errado em Manaus. Sou natural de Manaus, deu tudo errado lá. Tinha brigado com meu pai e fui criado pelo meu pai e a minha madrasta. Quando era criança, eu era escondido da minha mãe biológica. Sempre que ela chegava para me ver, eles me escondiam, diziam que eu tinha que me esconder do bicho. O tempo passou, muita coisa deu errada na minha vida. Eu tinha um irmão caçula que eu sou completamente apaixonado por ele. E aos 20 anos de idade ele desapareceu. E quando ele desapareceu também a minha vontade de viver. Um certo dia, um domingo, meio-dia, eu estava sozinho em casa. Meu pai e a minha madrasta tinham saído, e eu chamo de mãe também. E eu quis dar fim na minha vida. Eu peguei um pote de veneno que tinha e eu tomei tudo, mas tudo mesmo. Deitei na cama e fiquei esperando a morte me levar. E hoje eu brinco que naquele momento nem a morte me queria. E graças a Deus que não aconteceu. O tempo passou, eu retomei o contato com a minha mãe biológica e um dia eu escutei que as coisas não estavam dando certo na minha vida por um motivo, porque eu não tinha a bênção da minha mãe. E um certo dia ela pediu para orar em mim e ela falou: meu filho, eu como autoridade na terra, como sua mãe, decreto que a partir de hoje todas as amarras serão quebradas na sua vida. E foram quebradas. Eu fui forjado e ela falou para mim ainda: olha bem para mim. E quando uma mãe fala, é verdade. Ela falou para mim: você vai morar em Rondônia, você vai casar com uma pessoa da sua área profissional e você vai ser muito feliz e próspero em Rondônia. Um mês depois, eu estava morando em Rondônia e eu pensava: o que eu estou fazendo aqui? Mas Deus me trouxe para cá por um motivo, para me salvar. Para me salvar de todas as formas possíveis, tanto profissional como pessoal. E hoje, meu pai teve 4 filhos, minha mãe teve 3, e foi uma maldição que eu queria quebrar na minha vida. Minha mãe teve 3 filhos de pais diferentes, 3 casamentos diferentes. Meu pai, a mesma coisa. Hoje, os 3 filhos estão com a minha mãe e eu sou o único filho que estou próximo ao meu pai. Eu que ouvi do meu pai que eu não era confiável, que eu não ia ser nada na vida, que eu já fui agredido. E hoje eu sou o único que, apesar de tudo, dou amor, dou carinho e dou atenção. Hoje meu pai luta contra um câncer lá em Manaus. E quando eu fui lá, fazia muito tempo que eu não ia lá. Quando eu fui lá, eu ouvi pela primeira vez: meu filho, eu te amo. Aquilo ali já valeu por tudo, valeu por tudo. E eu tenho certeza que Deus vai dar a vitória. E eu não estou falando isso para me glorificar, não. É para glorificar o nome de Deus. Amém, pessoal? Boa noite a todos. Meu nome é Natiele e vou começar contando que eu não queria ir de jeito nenhum. Estava lá um pouco forçada e conforme foi acontecendo as ministrações, as palavras, as orações, eu falei: não, já que eu estou aqui, né? Então vou abrir meu coração para o Senhor me entregar o que Ele tem para me entregar. E foi isso que aconteceu. Eu percebi que eu precisava estar ali.
Eu era muito presa, paralisada em todas as áreas da minha vida, principalmente espiritual, por conta de feridas não curadas, traumas e religiosidade, principalmente. E ali eu percebi que o Senhor tinha algo para me entregar e realmente eu me sinto resgatada, curada, liberta, graças a Deus. O Senhor me mostrou que muitas coisas que eu guardava, que eu não era capaz, que eu não podia, que muitos sonhos eu não poderia realizar, tudo isso era armadilha do inimigo e seta que foi lançada na minha mente. Eu creio que muitas pessoas sabem como que é lidar com isso. E eu creio que o Senhor me mostrou que o amor dele e a palavra dele liberta a gente e nos tira de qualquer cativeiro e qualquer prisão. E hoje eu me sinto liberta por isso. O Senhor me mostrou lá que eu sou muito amada, sim, e que Ele quer me usar como instrumento, mesmo falha, mesmo com os meus defeitos. E Ele me lembrou da promessa que Ele vai me usar através do louvor. Eu vou alcançar muitos corações, porque quem me capacita é Ele. E é isso, eu quero agradecer a todos que participaram e todos que trabalharam, e eu pude ver como é extraordinário o amor de Deus, o cuidado, sabe? As pessoas que estavam lá trabalhando, preocupadas em saber se a gente estava recebendo, saber se a gente ia ser alcançado, e é um amor extraordinário. Então eu quero participar disso, hoje eu tenho convicção e anseio por fazer parte dessa família, e é isso, eu agradeço a todos. Fran. Boa noite, igreja. Eu sou Franciele, sou natural de Pimenta Bueno, moro aqui em Ariquemes há 14 anos com a minha família, onde eu vivo, trabalho. E há 2 anos eu conheci, de fato, a igreja em Ariquemes. Participar do resgate, eu já fui instigada algumas outras vezes pela minha líder de célula, a Priscila. E por questões pessoais eu não consegui participar das outras vezes. Mas nesse ano veio algo muito forte e eu fui muito de coração aberto, muito aberta a participar. E eu comecei no resgate com o propósito de mesmo curar feridas muito antigas, de me restaurar realmente, principalmente a minha identidade de filha, principalmente a minha paternidade. E essas feridas, elas estavam tão grandes, foram tanto tempo sem tê-las curado, que hoje, depois de ter participado, depois de tudo que eu vivi, eu creio que todos aqui que participaram do resgate têm um depoimento maravilhoso para poder dar aqui hoje perante a igreja. Nós aqui estamos representando todas essas pessoas que estão aí sentadinhas, com seus corações todos quebrantados também, que também foram resgatados. Hoje eu posso dizer que sim, eu fui resgatada. Sim, eu tive a minha paternidade resgatada, sim, a minha identidade de filha de Deus resgatada. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, gente, tudo bem? Eu me chamo Ana Lúcia e antes do resgate eu estava completamente perdida. Eu já estava no caixão há muito tempo. Todos os sintomas da orfandade, com certeza eu gabaritava. Mas eu não tinha noção dos planos de Deus na minha vida. Ele já tinha convocado um exército de Moisés, que foi um deles que me colocou lá dentro. E lá dentro eu fui completamente destruída. Eu fui refeita. Foi tirada toda a minha descrença. Eu que antes acreditava que a morte ia sempre me acompanhar, eu vi que aquilo não era nada perto de Deus. Antes de sair do resgate, eu tive muito medo. Eu tive medo de vir aqui para fora e encarar a vida, mas eu já tinha uma nova identidade, com certeza.
E cada dia é um aprendizado diferente, cada dia eu posso sentir a paz, finalmente. Eu não tenho mais a morte ao meu lado, eu tenho Deus. E eu sou eternamente grata a todos os meus Moisés. Sou eternamente grata a Mariana e as meninas que estavam lá comigo. Foi incrível. Oi, igreja, boa noite. Meu Deus, vem aqui, fica pertinho. Então, gente, eu me chamo Gislaine, eu tenho 22 anos. Eu frequento a igreja em Ariquemes tem cerca de 1 ano. Aí eu tô me tremendo, gente, quanta gente. E... Ai, gente, eu era muito religiosa, eu era muito orgulhosa. E eu tinha muito medo que não me deixava avançar de forma nenhuma. E espiritualmente, principalmente, eu não conseguia fazer nada. Só as poucas pessoas que me conhecem, só de eu estar aqui, gente, já é um testemunho gigante, porque eu nunca na minha vida ia aceitar de estar aqui falando com esse tanto de gente me olhando. E eu me julgava muito. E ano passado eu passei por um momento muito difícil na minha vida. Eu tive um câncer. E o Senhor me deu uma paz. Quem me conhecia e tipo, sabia dessa situação, ficava incrível, porque eu estava numa paz gigantesca. Assim, o Senhor me sustentou de verdade. E eu me julgava muito, falava, gente, o tanto que o Senhor fez por mim e eu não consegui me entregar desse tanto. Por quê, meu Deus? E eu, nossa, anulava que o Senhor tinha feito aquele sacrifício por mim lá na cruz do Calvário aquele dia. E a minha líder sempre falava para mim, vai pro resgate, você precisa ir. E eu não queria ir, porque eu ia ter que me comunicar, eu ia ter que falar. E isso para mim era impossível. Eu não conseguia. E aí chegou sábado, eu falei bem assim, eu não vou não. Eu não vou porque isso não é para mim. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, se eu não for, ela vai me matar, eu vou ter que ir. Arrumei minhas coisas e fui. Chegou lá, eu me senti muito amada, nossa, as pessoas maravilhosas que estavam lá, né? Também sou grata muito a Deus por isso, pela vida de cada um. E eu falei, estou aqui, vou me entregar, Jesus. Quero ser instrumento usado pelas tuas mãos, me ajuda, e mergulhei. No domingo, eu falei bem assim, eu acho que eu não tive o encontro necessário que eu precisava ter com Jesus. Só que eu já estava conseguindo falar, eu já estava conseguindo me expressar, falar com a minha facilitadora maravilhosa, e sem chorar, gente. Eu não conseguia fazer nada a não ser chorar. E eu quero aqui agradecer a todo mundo, a Deus principalmente, e para a honra e glória do Senhor, eu fui liberta, e todas as cadeias que me prendiam, hoje eu fui liberta de verdade. Eu sou livre e agora eu posso viver. É uma sensação maravilhosa de falar que você é livre no Senhor e realmente ser, gente. Se vocês estiverem com medo no próximo resgate de ir, vai com medo mesmo, faz igual eu, só mergulha de cabeça e vai. O Senhor só quer um coração sincero. Ele transformou minha vida e eu creio em nome de Jesus que Ele pode transformar a vida de qualquer um aqui, tá? Amém. Boa noite, igreja. Me chamo Bárbara, para quem não me conhece, filha do Marcos e da Maria Luci, mais conhecida como Nina da FAR. Então, vamos lá. Como é um testemunho, eu preciso voltar um pouquinho no tempo. Meu Deus, eu tô tremendo. Eu nasci dentro da igreja, eu cresci no meio cristão, sempre conheci, acreditei em Deus e tudo mais. Dancei nesse palco até meus 15 anos de idade. Gente, eu tô lendo porque senão eu falo demais, eu começo a falar abobrinha. Mas mesmo estando com a igreja, eu não era igreja. Vivia uma vida superficial com Deus. Orava quando precisava, quando as coisas apertavam, orava e buscava um pouquinho mais e por aí foi. Mas era só isso, era raso, era morno e era confortável para mim até um certo ponto.
Quando começaram os primeiros resgates, eu pensava, eu não preciso disso, eu já sou crente, deixa para quem não é. Esse era meu nível de orgulho, arrogância e um pouquinho de prepotência, mas essa era eu. No início do ano passado, passei por situações muito difíceis, onde minha única saída era Jesus. Mas pergunta se eu queria pagar o preço e carregar a minha cruz. É claro que não. Eu queria a solução, né? Mas eu não queria a entrega. Eu me conformei com a vida que eu estava vivendo. Eu não tinha forças para sair daquela mornidão. O Senhor me chamou, me incomodou e eu comecei a sentir que quanto que Ele queria eu perto dEle. Porque afinal eu era filha. Mas a minha dureza fez com que eu dissesse não diversas vezes para Deus. E ainda assim o Espírito Santo não desistiu de mim. E foi então que Ele me incomodou de uma forma que eu não conseguia resistir. Em julho do ano passado, participei dos 21 dias de jejum e oração com a igreja. Meu desejo era participar do resgate que teve em agosto. Mas naquele final de semana eu precisei viajar para o aniversário de um ano da minha sobrinha e não pude ir. Quando eu voltei, eu relaxei espiritualmente. Mas demorou um tempo, mas o Espírito Santo me chamando mais uma vez. E dessa vez falando que tinha planos para mim. E que tinha passado da hora de eu me posicionar. Então eu parei, ouvi e obedeci. E decidi mudar a minha história. E ali começou, eu e Jesus no meu secreto. E chegou esse resgate, eu me inscrevi. Mas confesso que ainda com um pouco de arrogância no coração, pensando, vamos ver se é tudo isso mesmo que falam. E sim, é muito mais do que qualquer pessoa que está aqui possa explicar. Porque a presença do Espírito Santo a gente não se explica, a gente apenas se sente. Eu fui com o coração aberto, disposto a viver tudo o que Deus tinha para mim. E logo de início, Deus usou minha facilitadora e mais 2 meninas para falar exatamente tudo e que só eu e Deus sabiam no meu secreto. E aqueles momentos me quebraram. Na sexta-feira foi dia de olhar para dentro, reconhecer o quanto eu precisava de Deus e entender que só Ele poderia me libertar da escravidão que é o pecado. No sábado foi dia de confronto, dia de cura, libertação e restauração. A gente saiu até tonto de lá, mas saímos livres. No domingo foi dia de transformação, de receber o perdão e o amor de Deus e de convidar o Espírito Santo para fazer morada em nós. No resgate, o Senhor me resgatou. Me tirou do morno, porque aquele nunca era o lugar que Ele tinha para mim. Ele me mostrou que nele sempre existe mais. E lá eu tive a convicção e a certeza da minha salvação. E isso já foi o suficiente para mim, já valeu de tudo, porque é tudo que nós precisamos. E hoje eu só quero agradecer, eu só quero a graça e a misericórdia dele todos os dias da minha vida, porque hoje eu sou livre. Assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E hoje eu só quero falar do amor dele para todos que têm ouvido para ouvir, porque eu sei que esse é meu chamado. Amém.